Que a paz seja com todos, caros acompanhantes e inscritos aqui do canal Fundamento dos Apóstolos e dos Profetas. Estou aqui novamente com o irmão Jefferson para fazermos mais um vídeo falando um pouco sobre um tema específico da Sagrada Escritura. E hoje o nosso tema, a segunda vinda visível de Cristo, que é mais uma lição naquele formato que todos nós já conhecemos, que já adotamos aqui no canal há alguns dias. Paz seja contigo, irmão Jefferson. Hoje nós vamos tratar de um tema que esse talvez seja um dos mais distorcidos, assim como o do Apocalipse, em toda a Escritura, que é a segunda volta de Cristo. Amém, irmão Samuel. Paz seja convosco a todos os nossos irmãos, todos os nossos amigos, nossos ouvintes que têm nos acompanhado aqui neste canal. Mais uma vez pedindo aí a colaboração de todos vocês que nos ouvem, que nos assistem, que possam aí deixar um like, possam ajudar a compartilhar estes vídeos. Não para que nós sejamos vistos, mas para que a mensagem bíblica seja levada mais adiante. Então vamos começar, primeiramente com a leitura bíblica, e esta está lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, do verso 19 ao verso 39. Então, se você puder acompanhar nossa Bíblia, é bem importante, Hebreus 10, 19 a 39, e o irmão Jefferson fará a leitura para nós. Vou fazer a leitura na Bíblia Nova, tradução na linguagem de hoje. Por isso, irmãos, por causa da morte de Jesus na cruz, temos completa liberdade de entrar no lugar santíssimo. Por meio da cortina, isto é, por meio do seu próprio corpo, ele nos abriu um caminho novo e vivo. Nós temos um grande sacerdote para dirigir a casa de Deus. Portanto, cheguemos perto de Deus com um coração sincero e uma fé firme, com a consciência limpa das nossas culpas e com o corpo lavado com água pura. Guardemos firmemente a esperança da fé que professamos, pois podemos confiar que Deus cumprirá as promessas. Pensemos uns nos outros, a fim de ajudarmos todos a terem mais amor e a fazerem o bem. Não abandonemos, como alguns estão fazendo, o costume de assistir às nossas reuniões. Pelo contrário, animemo-nos uns aos outros, e ainda mais agora que vocês veem que o dia está chegando. Pois se continuarmos a pecar de propósito, depois de conhecer a verdade, já não mais resta sacrifício que possa tirar os pecados. Pelo contrário, resta apenas o medo do que acontecerá, medo do julgamento e do fogo violento que destruirá os que são contra Deus. Quem desobedece à lei de Moisés é condenado sem dó à morte, se for julgado culpado depois de ouvido o testemunho de duas pessoas pelo menos. Então, o que será que vai acontecer com os que desprezam o Filho de Deus e consideram como coisa sem valor o sangue da aliança de Deus que os purificou? E o que acontecerá com quem insulta o Espírito de Deus que o ama? Imaginem como será pior ainda o castigo que essa pessoa vai merecer, pois sabemos que quem foi que disse, eu me vingarei, eu acertarei contas com eles, e quem também disse, o Senhor julgará seu povo, que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem do que aconteceu no passado, naqueles dias, depois que a luz de Deus os iluminou. Vocês sofreram muitas coisas, mas não foram vencidos na luta. Alguns foram insultados e maltratados publicamente, e em outras ocasiões vocês estavam prontos para tomar parte no sofrimento dos que foram tratados assim. Vocês participaram do sofrimento dos prisioneiros, e quando tudo o que vocês tinham foi tirado, vocês suportaram isso com alegria, porque sabiam que possuíam uma coisa muito melhor e que dura para sempre. Portanto, não percam a coragem, pois ela traz uma grande recompensa. Vocês precisam ter paciência para poder fazer a vontade de Deus e receber o que Ele promete. Pois como Ele diz nas Escrituras Sagradas, um pouco mais de tempo, um pouco mesmo, e virá aquele que tem de vir. Ele não vai demorar. E todos aqueles que eu aceito terão fé em mim e viverão. Mas se uma pessoa voltar atrás, eu não ficarei contente com ela. Nós não somos gente que volta atrás e se perde. Pelo contrário, temos fé e somos salvos. Então, aí, caros ouvintes, o irmão Jefferson fala do sacerdote que nós temos, que é Jesus Cristo, do seu sangue que nos purificou.
fala também, né, do julgamento que ele trará, inclusive, né, pelos aqueles que conheceram a verdade e pecaram novamente, né, que já não existe uma remissão para pecados. Irmão Jefferson, eu vou completar aqui com o verso que diz assim, João 14, verso 28, ouvistes o que vos disse, vou e venho para vós. Se me ameis, certamente exultareis, porque eu disse, vou para o Pai, porque o Pai é maior do que eu. Então, irmão Jefferson, um ponto de fé, inclusive, da Igreja de Deus, né, é o retorno de Jesus Cristo, né, a sua segunda vinda, visível, né, está escrito, né, todo olho verá, né, nós vamos comentar sobre isso também. E, irmão Jefferson, nós já falamos aqui no canal sobre o retorno de Cristo, né, o julgamento das nações. Vocês, inclusive, podem acompanhar nos estudos aí do Reino Milenar e também do Armagedon, parte 1, né, e 2, onde falamos também sobre Gog, as nações aliadas de Gog, né, que são aqueles que são contra Israel, né, e o povo de Deus. Então, irmão Jefferson, nós não podemos, primeiramente, separar o julgamento das nações da vinda de Cristo, e segundo esse texto também, né, nós devemos estar plenamente em conhecimento de como será esse dia para não cairmos no engano. Certamente, irmão Samuel, todos os que adotam a fé cristã ou têm aí por meio chamado de cristão, eles sabem que Jesus foi o autor remidor da nossa fé. Ele é o sacerdote perfeito, segundo a ordem de Melquisedeque ali. Então, isso aí é um ponto comum nas religiões cristãs. Então, todos aqueles que aí falamos que são católicos, os que são protestantes, ou mesmo como vem surgindo aí, judeus messiânicos, judeus nazarenos, todos eles sabem da morte e sacrifício do Messias. Esse aí já é um ponto comum, todos sabem que o Messias é o sumo sacerdote diante de Deus, pelas Escrituras Sagradas, o que mostrou aí no Antigo Testamento, ou seja, no Antigo Pacto e no Novo Pacto, como aqui Hebreus fala em muitas das suas passagens falando desse sacerdote Jesus Cristo, ou melhor dizendo, para aqueles irmãos que nos acompanham aí, que têm a fé mais voltada para o lado judaico, aqueles chamam de Yeshua, ou Yehoshua, o Messias, Yeshua HaMashiach. Então nós entendemos desta forma que Jesus, ele é um Cordeiro perfeito, ele fez um sacrifício perfeito para nós na cruz, ele nos remiu dos pecados, ele nos comprou de onde nós estávamos e nos conduziu a Deus. Hoje ele está diante de Deus. A questão que nós vamos analisar aqui nesta lição de escola bíblica, o qual nós passamos todos os sábados, ou estudamos todos os sábados, é a segunda vinda visível, aquilo que os religiosos pensam que ele não vai vir de forma visível, muitos dizem que ele já veio e que está governando lá diante do Pai sobre a terra. Nós vamos analisar aqui um pouco dentro do tempo possível aqui sobre a segunda vinda visível de Jesus Cristo. Todo olho verá, a Bíblia é clara em dizer que todo olho verá a vinda de Jesus Cristo, a segunda vinda dele. E agora eu vou ler aqui a introdução da lição que diz assim: Jesus prometeu voltar e ressuscitar os mortos, salvos, e juntamente com os salvos vivos transformados, arrebatá-lo nos ares, de onde virá para se assentar no trono de sua glória. O Senhor descerá com a igreja para intervir na batalha conhecida por Armagedon, assentar sobre o trono de Davi e reinar sobre os sobreviventes dessa catastrófica guerra. Então, irmão Jefferson, o primeiro detalhe é que o arrebatamento é nos ares, mas inclusive mais adiante vamos comentar isso, né? Os ares é aquilo que está acima, né, do solo, então é o céu que nós conhecemos aqui, visível, né, nas nuvens, então ele vai arrebatar nos ares. Outro detalhe importante, que ele se assentará no trono de Davi, e, né, irmão Jefferson, nós sabemos claramente que o trono de Davi é Israel, então não tem como conciliar o trono de Davi com os céus, porque está escrito que os céus são os tronos, o céu é o trono de Deus e a terra é o estado dos seus pés. Então Deus tem o seu trono no céu e o Messias tem o seu trono em Jerusalém, segundo a linhagem de Davi. Irmão Jefferson, vamos ler Atos 1, do 9 ao 11, para nós entendermos um pouco sobre essa segunda vinda de Cristo, né, de forma visível. Atos 1, verso 9 ao 11. Vou pegar aqui uma outra tradução. Atos 1, 9 diz: E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos.
Estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto deles se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então, irmão Jefferson, vou te fazer uma pergunta. Segundo o texto, né, os anjos falaram que, assim como Cristo subiu para o céu, ele voltaria. E lá, segundo o relato, né, os apóstolos o viram subir literalmente. Então, ele ascendeu aos céus de forma visível. Eu te pergunto, irmão Jefferson, qual a possibilidade de o retorno ser diferente disso e ser secreto, invisível? Não há nenhuma possibilidade, né, irmão Samuel? Claramente o texto diz aqui, até quero ressaltar novamente aqui, ó, quando os 2 varões vestidos de branco falaram aqui, ó, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Então, eles estavam vendo ali literalmente, eles estavam ali postos, olhando a nuvem cobrir o Senhor nos ares, ou seja, ali Jesus nos ares, e os varões vestidos de branco ali, possivelmente anjos, nós cremos que são mensageiros de Deus, falaram que Jesus ia vir da mesma forma que eles viram ir, ou seja, nas nuvens do céu. Então, é uma volta visível, claramente visível. Nós não podemos distorcer o texto aqui, nós temos que falar segundo os textos das Escrituras Sagradas, aquilo que nós cremos por verdade, temos por fé. Então, irmão Jefferson, nós temos aqui outras referências sobre, né? Então, nós não vamos ler aqui para não estender o vídeo, né? Mas se os irmãos quiserem acompanhar, você encontra referência em Atos dos Apóstolos 3:20, livro de Jó 19:25 a 27, 1 Tessalonicenses 4:16 e 17, que nós vamos ler posteriormente, Apocalipse 1, verso 7, Mateus 25, verso 31 e 32, e Lucas 1, verso 32, onde fala aqui do trono de Davi também. Então, irmão Jefferson, primeira pergunta: o que diz a Bíblia sobre a volta de Cristo e o que sucederá às nações? Apocalipse 2, verso 27. Então, irmão Jefferson, eu quero pedir para você ler para nós, por favor, Apocalipse 2, 27, e também depois Apocalipse 19, 15, né, na sequência. E com vara de ferro regerá as nações. Melhor, vou lendo aqui de uma forma diferente. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai. Então, né, essa é a tradução nova, né, da linguagem atual. Então, irmão Jackson, você leu aí Atos 2, verso 27. Eu vou pedir para você ler também Apocalipse 2, verso 27, que foi lido, né? E agora nós vamos acompanhar Apocalipse 19, verso 15, para ver o que diz lá. E da sua boca saía uma espada, para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é que pisa o lagar do vinho, do furor da ira de Deus Todo-Poderoso. Então, irmão Jefferson, eu creio que não dá para crer que essas nações são os salvos, porque até Pedro, né, no seu discurso, fala que quando Cristo voltar vai ser o tempo do refrigério, né, quando Cristo retornar, o refrigério das almas, né, que está determinado o descanso no milênio, né, que será o reinado de Cristo, isso para os salvos. Então, irmão Jefferson, creio que essas nações que são regidas por varas de ferro não tem como ser a igreja, né, os eleitos, porque não há necessidade de se reger com vara de ferro aquele que é obediente, aquele que te ajuda a reinar. Aquele que já conheceu as leis, seguiu as leis, as doutrinas, os ensinamentos das Sagradas Escrituras, estando aqui neste corpo carnal aqui, passando por todas as dificuldades, não precisa ser regido com vara de ferro. Vão ser regidas as nações com vara de ferro, aquelas sobreviventes do Armagedão, aquelas que porventura Deus se compadeceu daquelas pessoas em cada nação, ela será regida com vara de ferro, ela voltará novamente a encher a terra como nos dias atuais, ou até mais do que nos dias atuais. A Bíblia não nos detalha aí quanto essas nações vão encher a terra, mas diz que são muitas pessoas. Então, essas nações aí, elas serão regidas firmemente, com pulso firme, serão regidas dentro das leis de Israel, das leis bíblicas contidas no Antigo Pacto,
e o Messias vai ensinar elas como deve seguir e como deve agradar a Deus. E com vara de ferro, logicamente, é porque elas não vão querer aceitar de imediato um rei sobre toda a terra. Elas estão acostumadas aí à chamada democracia, ao chamado socialismo, ao chamado comunismo, ou seja, opção para cada povo escolher aquilo que quer que o domine. Então eles não vão estar acostumados com um reinado só na terra inteira. Então é muito importante nós já analisarmos questão aí de vara de ferro, reger as nações, é que ele vai ser duro com as nações que não quiserem o seu governo. Isso aí é muito simples de entender. Será um governo único, regido por Jesus Cristo. Nós vamos agora para a segunda questão, a pergunta: quem serão as nações que povoarão a terra no milênio? Haverá nações sobreviventes do Armagedon? Então, irmão Jackson, eu pedi para você ler para nós, por favor, Joel 3, verso 17. Verso muito importante, né, do profeta Joel, capítulo 3, verso 17. Se você tem sua escritura aí, muito importante você acompanhar também. E vós sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que habito em Sião, o monte da minha santidade, e Jerusalém será santidade. Estranhos não passarão mais por ela. Então aí fala claramente, né, de Jerusalém, a glória de Jerusalém. Estranhos não passarão mais por ela, né? Então qualquer nação ou qualquer outro poderio religioso que está em Jerusalém vai ser retirado, né? Não haverá mais idolatria, não haverá nenhum pecado. Isso inclusive está profetizado lá por Joel, né? Por Zacarias, perdão, onde fala da purificação, né, de Israel. Mas aqui, irmão Jefferson, segundo esse verso, né, estranhos não passarão mais por elas. E também, segundo o que nós vemos em Apocalipse 2, verso 27, ainda assim haverá nações que serão regidas com vara de ferro. Então, o que nós entendemos aqui, irmão Jefferson, é que sim, haverão nações que povoarão a terra no milênio, né, respondendo a primeira pergunta, e também haverá nações sobreviventes do Armagedon, conforme está perguntando, né, na segunda pergunta. Inclusive, lá na profecia de Isaías, lá no capítulo 66, onde fala do reino, fala, né, que povos que habitavam em ilhas distantes, né, conhecerão a Deus. Deus fala, né, que são povos que não haviam escutado sobre sua fama. Se você quiser dar uma lida lá, né, capítulo 66 do livro de Isaías, bem interessante, falando do milênio, né, detalhes lá do milênio, do reinado de Cristo. Mas, irmão Jefferson, creio que está claro, né, que não há a menor possibilidade da terra ficar vazia, conforme alguns pregam, porque se isso for verdade, uma terra supostamente vazia, essas nações teriam que ser julgadas, né, com vara de ferro lá no céu, o que é totalmente contrário ao que a palavra de Deus diz e não tem como conceber essa ideia. Para a Igreja de Deus, nós conhecemos que a terra não ficará vazia. Isso, segundo as Escrituras, nós não contrariamos os escritos sagrados. A terra não ficará vazia. Jesus Cristo vem de forma visível e vai sobrar pessoas de nações. A gente tem por conhecimento que vai sobrar 1/3 parte da terra. Então, de 3 partes aí, 2 serão exterminadas na guerra do Armagedon, dos habitantes da terra, e 1 sobrará. Então, aí só Deus sabe quando essa guerra vai estourar, mas, ou seja, se até lá a terra tiver em 9 milhões, então desses 9 milhões vai sobrar 3 milhões só de pessoas na terra. A gente diz só porque veja o quanto a terra é grande, o quanto existe de nações, aí o quanto existe de territórios. Sobrar 3 milhões é praticamente um extermínio de muita gente aí que não fez a vontade de Deus e que não tem um coração puro. Lembrando que essas pessoas que vão sobrar aí do Armagedon são pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer o Evangelho verdadeiro, não tiveram a oportunidade de conhecer o Deus verdadeiro, o Deus das Escrituras. Nós não falamos aqui de um Deus das religiões, nós não estamos falando de religiões, nós estamos falando do Deus das Escrituras e não dos deuses das religiões. Então essas pessoas não tiveram a oportunidade, mas no entanto elas fazem muitas coisas boas, elas ajudam o próximo, elas têm bom coração, elas são pessoas boas, mas não tiveram a oportunidade de conhecer o Deus das Escrituras Sagradas. É muito simples entender as Escrituras Sagradas desde que você tenha um coração voltado a entender os Escritos.
Então, irmão Jefferson, eu até pedi para você abrir na sua escritura, né? Lá em Isaías 66, onde fala, né, de uma nação que não conhecia, de povos que não conheciam a fama de Deus, que fala que estarão no milênio, né? Que é bem importante nós lermos para reforçar aquilo que estamos falando aqui. E também, né, quando o irmão Jefferson fala que a maioria dos homens morrerão, isso é bem claro pelos profetas. O próprio profeta Isaías, né, disse que poucos homens restariam. E também, né, o mesmo profeta disse que a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Então, para haver uma descontaminação, é necessário eliminar aquilo que contamina, né? Então, por isso que a profecia diz, né, que muitos homens realmente irão morrer, né? Muitas nações irão morrer, né? E poucos homens estarão para que o Messias possa, né, reinar e começar o processo reverso, né, do pecado, limpando de todo o mal que foi estendido desde a morte de Adão. Você encontrou, irmão Jefferson, para nós, por favor? Puder falar também o versículo exato, né? Isaías 66. 66 a partir do 18. Porque eu conheço as suas obras e os seus pensamentos. O tempo vem em que juntarei todas as nações e línguas, e virão a minha glória. E porei entre eles um sinal, e os que deles escaparem enviarei às nações, a Tarsas, a Pul, a Lude, flecheiros, a Tubal, a Javã, até as ilhas mais longe, que não ouviram minha fama, nem viram a minha glória, e anunciarão a minha glória entre as nações. E trarão todos os vossos irmãos, dentre todas as nações, por presente ao Senhor, sobre cavalos, e em carros, e em liteiras, e sobre mulas, e sobre dromedários, e ao meu santo monte, a Jerusalém, diz o Senhor, como quando os filhos de Israel trazem as suas ofertas em vasos limpos à casa do Senhor. Então é bem interessante, né, esse verso confirmando aquilo que estamos falando aqui, né, que o milênio de Cristo, né, será um reino de paz e que a terra, né, se encherá do conhecimento do Senhor, assim como as águas cobrem o mar, também outro profeta falou, né. Então, irmão Jefferson, agora eu vou para a terceira pergunta. Cristo virá para reinar sobre as nações ou para destruí-las? Então, né, o irmão Jefferson vai responder aqui, mas se você quiser, né, posteriormente ler, você pode encontrar essa resposta em Salmos 2, verso 9, 1 Coríntios 15, 25, Hebreus 10, 13, Daniel 7, 27, Atos 2, 35. E, irmão Jefferson, eu creio que é clara essa resposta, né? Cristo vem para reinar sobre as nações ou para destruí-las, conforme alguns pregam? Então vamos aqui acompanhar um verso nas Escrituras, está lá em Salmos 2, verso 9, como o irmão Samuel citou: Tu os esmigalharás com vara de ferro, tu o despedaçarás como um vaso de oleiro. Ou seja, Jesus Cristo vem para pôr as coisas em ordem. Aquele que não quiser seguir o Messias, ele será despedaçado, será esmigalhado, como está escrito aqui. Mas, em tese, ele vem para reinar. E o que um rei faz quando ele entra num reinado aí que não está as coisas seguindo corretamente? Ou seja, quando Deus fez toda essa terra aqui, era para ser como Éden. Toda a terra era para ser como Éden. Mas não foi assim. Então, quando esse rei vir para reinar, ele vai exterminar tudo aquilo que causa mal e vai mostrar aos sobreviventes das nações como deve seguir a um Deus verdadeiro e como era para ser a imagem da terra nos tempos do Jardim do Éden. Então fica respondido, né? Agora nós vamos para a quarta pergunta, que diz assim: que exemplo Cristo deu para sinal da proximidade da sua vinda? Então isso aqui é muito importante, essa pergunta, porque, irmão Jefferson, creio que todos aqueles que estudam as profecias, né, e têm conhecimento da verdade, têm por unanimidade que o retorno, né, de Israel para a Palestina em 1948 foi o maior sinal de que Cristo está retornando, né, que foi quando a figueira, né, lançou os seus brotos, né, e isso você pode encontrar lá no Evangelho de Mateus. Inclusive, vou ler aqui, né, dizendo assim: igualmente, quando vir de todas as coisas, sabei que ele está próximo às portas. Está lá em Mateus 24, né, 32 e 33. E nós vamos falar aqui um pouco sobre a parábola da figueira. Irmão Jefferson, Cristo falou, né, no contexto de Mateus, que quando a figueira desce os seus brolhos, então era porque o verão se aproximava. E ele estava falando, irmão Jefferson, que quando aquilo que ele profetizava, né, do final dos tempos começasse a acontecer, então é porque ele estava muito próximo de vir. E nós cremos que esse sinal, né, em 1948,
é a maior evidência de que agora nós estamos vivendo, né, principalmente a última geração, e que realmente o Messias está retornando. Sem dúvida. Nós vemos ali a votação, quando aconteceu na ONU lá, e teve um voto ali, chamado voto de Minerva ali, que decidiu que o povo ali vindo do Holocausto, ele deveria ter uma terra. Essa terra foi partilhada ali entre os muçulmanos e entre o povo judeu. Então, o povo muçulmano ali ficou com uma parte da terra e o povo judeu ficou com uma parte da terra. Ali, então, Jerusalém já começou ali a ser o lugar disputado entre eles para que futuramente viesse a ser a sede de Israel ali. Ainda hoje não está decidido, por muitos países não ainda tem Jerusalém como capital de Israel. Ainda dizem que Tel Aviv é a capital de Israel. Mas em 1948 a figueira já começou a lançar ali seus brotos, ali já começou a dar frutos. Israel já começou a voltar a ser nação. Então é isso que Jesus falou lá em Mateus 24, a partir do 32, aprendei, pois, esta parábola da figueira, quando já os seus ramos se tornam termos e brotam as folhas, sabeis que está próximo o verão. E, igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabeis que ele está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas as coisas aconteçam. Então, é interessante nós notarmos as Escrituras. Aqui tem uma geração ali que Jesus falou, e não era a geração atual, mas era a geração do contexto aqui das Escrituras Sagradas, a geração do contexto a partir de 1948. Então, quem estuda as Escrituras aí sabe quanto tempo dura uma geração. Não vamos entrar muito nesse detalhe para não alongar o vídeo. Mas a figueira já está dando seus frutos, já está lançando seus brotos a partir de 1948. A prova disso é que em 1967, Israel anexou, né, a antiga cidade de Jerusalém, só indo para frente nessa profecia, né, cada vez mais brotando, né, ali o seu fruto. Em 1967 foi um grande marco também, né, de outras profecias, mas também dessa, quando a maior parte da cidade de Jerusalém foi retomada. E também, né, alguns anos atrás, o próprio presidente dos Estados Unidos reconheceu Jerusalém como a capital de Israel. São sinais muito fortes da volta de Cristo. Além daquilo que ele falou, né, de rumores de guerras, que hoje em dia é comum nos nossos dias, pestes também muito comum em nossos dias, e terremotos. Então são sinais muito evidentes, né, de que Cristo realmente está voltando. Pergunta 5. Será que a volta de Cristo é um evento secreto? Haverá mesmo um rapto secreto da igreja para o céu? Então isso nós já comentamos aqui, né? Então vamos ler apenas 1 Tessalonicenses 4, verso 17, para nós fortalecermos ainda aquilo que dizemos aqui, né? Que não será um rapto secreto e que a igreja também não vai para o céu. Então, irmão Jefferson, pode ler para nós, por favor, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 17, carta do apóstolo Paulo, né, aos Tessalonicenses, para fundamentarmos ainda mais com evidências bíblicas sobre o que falamos aqui, né, que a vinda de Jesus, além de visível, ela não tem por intuito levar a igreja ao céu de Deus, né, ao céu do Senhor, e sim somente a Jerusalém, né, reunir a igreja dos salvos lá em Jerusalém. Então, irmão Jackson, 1 Tessalonicenses 4, verso 17. Quero começar aqui, irmão Samuel, nobres irmãos que nos acompanham aqui a partir do 16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então aí, Cristo fala, né, apóstolo Paulo, fala da volta de Cristo. E é interessante, né, que ele fala que será um retorno com alarido, voz de arcanjo, né, alarido é muito barulho, e trombeta de Deus, né, então ainda nós podemos interpretar como guerra, né, trombeta de guerra, porque se dará no auge do Armagedon. Então não tem como ser silenciosa e secreta algo que é barulhento, que vem com clamor de trombeta, voz de arcanjo, né, porque são os anjos que farão a colheita. E outro detalhe importante também, é que ele fala que serão reunidos nos céus, né? Ele fala dos salvos nas nuvens, e nós vamos encontrar a resposta na próxima pergunta, que diz assim:
o que diz a Bíblia sobre e como será o arrebatamento da igreja. Então, irmão Jefferson, aqui fala, né, dos salvos serão arrebatados nos ares, nós vimos aí que o apóstolo Paulo falou. E eu vou pedir para você ler Zacarias 14, verso 4. Primeiramente, eu vou começar com o verso 4, né, Zacarias 14, verso 4, para nós entendermos que é claramente que o apóstolo Paulo falou que nós seremos arrebatados com ele, nos ares, mas também o apóstolo Paulo falou que estaremos sempre com Cristo, né? Então vamos ver onde é que Cristo vai estar quando ele retornar. Então o que diz lá, irmão Jefferson? E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está de frente a Jerusalém para o Oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o Oriente e para o Ocidente, e haverá um vale muito grande, e a metade do monte se apartará para o norte e a outra metade dele para o sul. Então, irmão Jefferson, aí fala de Cristo, seu retorno, e o apóstolo Paulo falou que nós sempre estaremos com ele após ser arrebatado nos ares. E tanto é que no mesmo livro de Zacarias, se você for ler a profecia, fala, né, que todos os santos estarão com ele, na parte da profecia, né? Então só confirma o que o apóstolo Paulo falou do arrebatamento nos ares, para então estarmos em Jerusalém com Jesus Cristo, né? E, irmão Jefferson, creio que não há como negar que nós seremos sim arrebatados nos ares, mas estaremos em Jerusalém com Cristo para reinar, conforme, né, Apocalipse 5:10 também, né, reis e sacerdotes. Quando o noivo vem, ele vem ao encontro da noiva. A noiva também sai ao encontro do noivo, simbologia do casamento judaico. E eles se ajuntam no meio do caminho. Então as nuvens é o meio do caminho e dali seguem para as bodas, ou seja, para a festa de casamento. As bodas do Senhor se dará com a sua noiva, a igreja, em Jerusalém, onde lá ele tem preparado ali a capital do seu reino. Então estará ali a noiva, a igreja, e o noivo, Jesus Cristo. Então é muito importante analisarmos a simbologia do casamento judaico para entendermos o arrebatamento. Também nós não podemos contrariar as Escrituras com relação a respeito de que Jesus Cristo vem de forma visível, porque de outra forma aí nós estaríamos rasgando as Escrituras aí de uma maneira figurada. Nós estaríamos pregando uma coisa e crendo de outra forma. Nós não podemos crer contra as Escrituras. Devemos falar como ela está escrita, ensinar como ela está escrita e fazer como está escrita. Jesus vem de forma visível, todo olho verá. Então vamos encerrar aqui com o verso, né, que diz assim: não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Isso se encontra lá em João, capítulo 14, verso 18. Então encerramos por aqui nessa lição bem interessante, um tema muito importante, né, para nós, porque vivemos esses dias, né, que nós, se estivermos vivos, veremos tudo isso acontecer. Então, se você ainda assim ficou com alguma dúvida, né, entre em contato conosco e mostre para nós conversarmos um pouco, né, e se você quiser nós podemos até responder em forma de vídeo. Então, irmão Jefferson, me despeço por aqui, a paz seja contigo e, se Deus permitir, iremos estudando mais as Escrituras. Paz seja convosco, irmão Samuel, irmãos que nos acompanhem, nossos amigos aí. Desde já agradeço por estarem nos acompanhando e nos ajudando. Paz seja convosco. Então é isso, caros ouvintes. Ajude a divulgar aí, curte também esse vídeo, né, e compartilhe nas redes sociais. Paz seja com todos e até a próxima.